Eu trabalhava como garçonete em um restaurante muito conhecido aqui na minha cidade e já tinha visto muitas coisas engraçadas. Clientes pedindo o prato mais caro do cardápio para impressionar. Desentendimentos com o tempero da comida. Até discussões sobre qual vinho combina melhor com pizza. Sim, isso acontece. Mas o que aconteceu naquela noite foi uma daquelas histórias que honestamente ninguém acredita. E eu fui testemunha. Era uma terça-feira tranquila, e eu estava atendendo uma mesa perto da janela quando vi esse casal entrando. Pensei que fosse só mais um daqueles encontros sem muita expectativa, sabe? Ele, de camisa dessas de escritório, parecia claramente desconfortável. O tipo de cara que está ali para fazer o papel de bom partido. Ela, por outro lado, usava uma blusinha simples, calça confortável e tênis. O oposto completo dele. E também parecia meio desinteressada. Eles se sentaram e começaram a conversar. E, sinceramente, achei que fosse apenas uma daquelas conversas forçadas sobre o que fazer no fim de semana e o quão maravilhoso o vinho seria para quebrar o gelo. Aquele tipo de encontro em que todo mundo fica tentando disfarçar o nervosismo, tentando parecer natural. Fui até a mesa para anotar os pedidos e foi quando tudo mudou. Ele pediu um risoto com cogumelos selvagens e um vinho branco. Bem seguro, sem nenhuma ousadia. Quando chegou a vez dela, ela olhou para o menu e então disse com toda a seriedade: "Eu quero este prato com filé mignon e uma porção de batatas fritas com maionese de wasabi. E me traga também, por favor, uma cerveja artesanal bem amarga. Não uma dessas fáceis de beber, sabe? E que esteja bem gelada." Eu fiquei ali, parada, pensando se ela estava brincando. Batatas fritas com maionese de wasabi e uma cerveja amarga? Nunca tinha ouvido algo tão específico, principalmente em um primeiro encontro. Normalmente as mulheres pedem pratos com poucas calorias e ficam repetindo que estão de dieta. Ele, no entanto, ficou em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio desconfortável que você sente quando está esperando que a outra pessoa diga algo que justifique sua escolha tão peculiar. Ele olhou para ela, com um sorriso forçado, e disse: "Filé mignon? Batatas fritas e cerveja? Isso parece estranho. Não seria melhor uma salada?" Eu gelei na hora. Ele estava violando o código mais conhecido do primeiro encontro: questionar o pedido de sua acompanhante. E pior, sugerir outro. Acho que o encontro acabará aqui, pensei. Mas para minha surpresa, ela não foi embora. Ao invés disso, respirou fundo, olhou nos olhos dele e, sem hesitar, disse bem calmamente: "Eu sou uma pessoa bem direta e sei exatamente o que eu quero. E se eu disser que eu quero filé mignon com batatas fritas e cerveja amarga, então eu vou pedir exatamente isso. Não sou de seguir o cardápio de todo mundo." Aquilo pegou ele de surpresa. E confesso, a mim também. Nem ele nem eu estava esperando essa resposta. Eu sorri e fui solicitar os pedidos para a cozinha, e ele ficou parado por um momento. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Ele baixou a cabeça, pensou por um segundo e então, meio sem jeito, respondeu: "Sabe, acho que você tem razão. Às vezes a gente passa a vida toda tentando agradar aos outros, tentando se encaixar em padrões. E eu sempre pedi o prato mais sofisticado para impressionar. Talvez o que eu realmente preciso seja de alguém que me mostre que está tudo bem ser diferente." Ele educadamente me chamou e perguntou se podia trocar o pedido dele. Respondi que sim, e então ele pediu o que realmente queria: costela bovina assada na cerveja preta e uma cerveja bem gelada para acompanhar. Eu fiquei um pouco em choque, mas não demonstrei. Aquele casal que começou mal transformou uma situação ruim em algo benéfico para os dois. Ela pediu o que queria comer, e ele aprendeu a não ficar tentando agradar ou a fazer um personagem o tempo todo como manda as convenções sociais. O que começou como um jantar sem futuro virou uma conversa sobre autenticidade, escolhas e, de algum jeito, sobre o que realmente significa estar confortável com a própria identidade. Quando voltei com a comida, eles estavam conversando como se conhecessem um ao outro há anos. Não mais sobre o cardápio ou sobre parecer bem, mas sobre as pequenas coisas da vida. Viagens que gostariam de fazer, como cada um lidava com o estresse do trabalho, e até como eles se viam daqui a 5, 10 anos. A parte mais surpreendente veio depois da sobremesa. Eles estavam rindo de algo que o homem contou sobre uma situação constrangedora no escritório. E ele de repente disse: "Eu acho que posso ser mais eu mesmo com você, do que com qualquer outra pessoa que já conheci." Ela sorriu, e com uma leveza surpreendente respondeu: "Então por que não nos casamos?" Ela brincou: "Sim, você ouviu certo." Ela sugeriu, mesmo que brincando, no meio do jantar, sem mais nem menos que eles se casassem. E ele, sem hesitar, olhou para ela e respondeu: "Claro, vamos nos casar agora." E os dois riram. E ali, no meio de um restaurante tranquilo, com filé mignon, costela e cerveja, dois estranhos decidiram se casar. Não havia anéis, não houve pedidos formais, mas havia algo muito mais profundo naquela conversa. Talvez o verdadeiro amor não fosse sobre seguir regras ou padrões, mas simplesmente ser quem você é, sem medo do julgamento. E semana passada eu fui no segundo casamento deles. Isso mesmo, segundo casamento. O primeiro foi há 15 anos atrás.
De tanto eles frequentarem o restaurante, que hoje em dia é meu, me tornei amiga deles e fui no primeiro casamento. E irei agora no segundo para comemorar os 15 anos de felicidade deles, junto com os filhos de 12 e 9 anos que eles têm. E os 2 cachorrinhos, Fred e Pepita. Histórias assim me fazem acreditar no amor.